O André Pita para falar na audiência da Band News. Presidente, boa tarde, bom domingo. Eu vou direto ao ponto. Agora há pouco, o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Edminho Pinheiro, usou a seguinte expressão: o Goiás está um filho sem mãe, sem pai, sozinho. Federação não faz nada pelo Goiás, pelo contrário, joga contra. Não defende o seu filiado. E nós estamos sendo prejudicados e a partir de agora nós vamos contra tudo e contra todos fazer uma grande competição. Vocês não querem, disse o Edminho, vocês não querem, se referindo à Federação Goiana de Futebol. Mas nós vamos fazer um grande campeonato contra vocês, contra tudo e contra todo. E contra todos. E eu pergunto, aonde é que está o problema, o ressentimento, a mágoa? Ela teria vindo quando a Federação Goiana de Futebol ouviu por parte do presidente do Goiás que se o time ganhasse o título do Campeonato Goiano, jogaria no lixo da federação? Teria sido aí o ponto de partida desse relacionamento quebrado, absolutamente dividido entre a Federação Goiana de Futebol e o Goiás? Presidente André, boa tarde, muito obrigado por atender a Band News. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News. Essa é uma pergunta, o Paulo, que tem que se fazer aos dirigentes do Goiás, onde teve esse rompimento por parte deles, porque em momento algum você ouviu a federação ou em bastidores, ou publicamente, ou em qualquer tipo de ação ou demonstração que existe rompimento por parte da federação. Se há um rompimento, ele é exclusivo por parte do Goiás. Todo esse período que eu passei à frente da federação, em momento algum nós tivemos rompimento com qualquer dirigente ou com qualquer clube, com o Vila, com o Goiás, com o Atlético, a Presidência, com qualquer um. Nós sempre caminhamos juntos, havendo em alguns momentos discórdia, pensamentos divergentes, mas sempre nos preocupamos em preservar as instituições e o respeito aos seus dirigentes, do qual nós temos respeito muito grande pelo presidente do Conselho Deliberativo, Edminho. O que ocorre é que nós estamos tendo problema de arbitragem em vários jogos no Brasil e você não tem como decretar esses problemas direcionado às federações. A Federação Goiana não escala árbitro para o jogo, ela não tem interferência se o árbitro vem de São Paulo, se vem de Minas, se vem do Paraná, se ele é FIFA ou deixa de ser FIFA. O que nós cobramos da comissão de arbitragem, e isso eu faço várias vezes, toda semana tem diálogo com o CNM. Semana passada a presidência me trouxe o problema de uma penalidade contra ela lá no Botafogo, levei até o CNM, ele viu que realmente, na opinião dele, também não houve a penalidade, como também levei várias outras reclamações de jogos do Goiás indistintamente, não vou citar um especificamente, mas todos os jogos do Goiás que eu acompanho, que eu vejo que tem algum problema, independente do Goiás tratar isso comigo, eu levo isso até a CBF, coloco a CBF, já me coloquei publicamente e estou colocando novamente à disposição do Goiás para irmos junto à CBF, levar todos os lances, fazer as reclamações, mostrar qual a preocupação que o Goiás vem tendo em relação aos seus jogos, entendeu? O Goiás já teve, o presidente marcou umas 2 vezes e acabou não podendo ir até a CBF, mas eu faço isso independente do Goiás estar presente ou não. Agora, querer acreditar toda hora e todo momento que um árbitro erra, a responsabilidade, a federação, ao presidente de estar tentando jogar contra, então, peraí, se eu reclamo a CBF, se eu estou em cima, mas os erros estão acontecendo, então a culpa é minha. Certo? É isso que a gente fica um pouco chateado com essa postura, porque joga o torcedor contra a federação, e muitas vezes joga a imprensa contra a federação, e tinha que ser o contrário. O Goiás tinha que se juntar à federação, tinha que chegar hoje e falar, André, ó, em vez de eu reclamar aqui publicamente, vamos junto na CBF, nós temos que ir lá, nós temos que juntar nós dois lá e cobrar isso. Entendeu? Por quê? Porque tem que ser cobrado sim, mas estou cobrando eu sozinho. E aí o Goiás às vezes não participa, não vê as cobranças, não vê a forma que é conversado e é conduzido, e aí, mesmo você trabalhando e fazendo tudo,
qualquer passa aí. 2, 3 jogos não tem problema nenhum. A hora que vem um jogo, tem um problema de arbitragem, a culpa é da Federação Goiana. Então eu estou colocando publicamente à disposição do Goiás para que ele possa também estar presente e mostrar a sua insatisfação, da mesma forma que eu tenho feito isso diariamente, tenho cobrado diariamente, não só os jogos do Goiás, mas jogos, tem tido problema. O Vila acabou de ser prejudicado no jogo com o Grêmio, a Aparecidense acabou de ser prejudicado no jogo com o Botafogo de Ribeirão Preto, o Atlético teve alguns prejuízos no último jogo com o Atlético Paranaense, lances de cartão que não foram aplicados. Isso tudo a gente está acompanhando e vê todos os jogos. E cobramos todos, a favor de todos os clubes, indistintamente. Agora, o Atlético tem um erro de arbitragem, ele cobra a arbitragem, cobra a CBF, não cobra a federação. O Goiás cobra especificamente a federação, como se houvesse alguma chateação e alguma vontade da federação em prejudicar o Goiás. Pelo contrário. O Paulo, o Goiás é uma instituição muito grande, que tem que ser respeitada, como seus dirigentes. Então, a gente não fica se apegando a esse tipo de coisa para criar rivalidade. Pelo contrário, a federação respeita, queremos andar junto e queremos o Goiás na Libertadores, queremos o Atlético fora da zona de rebaixamento, o Vila agora conseguiu sair da zona de rebaixamento e a Aparecidense na Série B. Nós trabalhamos para isso. Isso é bom para o futebol goiano, para quem gosta de futebol. Agora, não adianta essas discussões, ficar todo jogo na imprensa tentando acreditar a responsabilidade na federação, sendo que a federação não tem nenhuma responsabilidade direta em relação a essa situação de arbitragem. Perfeito, acho que foi bastante equilibrado o André Pita nas suas respostas. E mostra que está à disposição para conversar, para conciliar, porque que há um ressentimento existe. Eu não sei o que acontece. Hoje, por exemplo, presidente, foi escalado um árbitro para apitar esse jogo do Goiás na Série A, que é um especialista em Série D do Campeonato Brasileiro, o tal de José Mendonça, que apitou hoje. Apitou não sei quantos jogos da Série D, não é nem Série C, Série D, Série B. Então, né, então essa é uma das reclamações. Ontem, no jogo de Série B do Vila, foi o Marcelo de Lima Henrique, não é? Que é um árbitro experiente já, de Federação Carioca, hoje não está na Carioca mais, sem dúvida. Então, esse tipo de observação é feita pelo Goiás. Mas vocês aqui, comentaristas, sentiram a postura até elegante por parte do presidente da federação? Entendi. Primeiro, boa tarde, presidente André Pita, o Tim. Presidente, Boa uma tarde. reclamação que a gente ouve muito do pessoal do Goiás é realmente em cima dessa situação. Tem como a Federação Goiana cobrar a arbitragem, a questão do Conselho de Arbitragem, quem escala, o CNM, de acontecer nos jogos do Goiás, de colocarem mais árbitros mais qualificados, em termos mais árbitro FIFA, tem como a federação fazer isso? E outra situação, já deixando para você também, você teme alguma situação do Goiás para o ano que vem, não vai ser no seu mandato mais, vai ser já do Ronei Freitas, do Goiás não ter uma participação efetiva no Campeonato Goiano? Pode acontecer alguma coisa que atrapalhe a realização do Campeonato Goiano? Alguma atitude que o Goiás possa vir a tomar? Você já tem essa preocupação? Tim, nós podemos sim, nós conversamos muito com a CBF em relação a essas questões. O que a gente costuma fazer? Vou falar assim, muito transparente e claro. Eu trato com o CNM da seguinte forma: CNM, você viu o jogo X? Olha lá. E outra vantagem, toda vez que você vai à CBF pessoalmente tratar isso, inclusive eu tenho uma reunião amanhã na CBF, e vai ser pauta do tratar lá a arbitragem, que todas as vezes que eu estou pessoalmente, eu falo com a comissão de arbitragem lá, independente de estar havendo problema ou não, eu sempre estou presente na comissão. Então, quando eu chego lá, eu falo, você viu o jogo X, o lance tal? Ele, na hora, ele tem um lance, ele coloca lá numa televisão grande para a gente ver, ele discute, opina, várias vezes concorda com a posição que nós estamos colocando, outra hora ele esclarece algum ponto que é importante, que a gente acaba concordando com a posição do que ele nos passa, porque às vezes nós não somos sempre o dono da realidade. Então, existe essa relação, como existe de vez em quando, falar assim, o árbitro tal, o clube lá, um exemplo, o Atlético tem um pouco de resistência com ele, se puder evitar, para não trazer nenhum problema. Não é aquele negócio, Veto, eu não quero esse cara mais. Não pode ser assim. Então, a postura minha sempre foi de diálogo. Então, eu coloco isso. Aí, outra hora, você fala, o Goiás gosta do João, do Pedro, do Paulo. Então, assim, esses são árbitros, não que eles vão favorecer, mas são árbitros que são mais bem-vindos em relação, assim,
ao gostar do tipo de arbitragem que esse árbitro faz. Então a gente sempre faz isso. Inclusive, há um tempo atrás, já há mais de mês, eu tive uma conversa com o Arley e pedi: Arley, relaciona para mim aí, que tipo de árbitro que vocês gostam? Quem é? Ah, é o Luiz Flávio? Ah, é o Wagner Magalhães? Entendeu? Relaciona aí para mim alguns nomes, para mim poder saber quem que é bom, quem que não é pro Goiás, o que o Goiás pensa em relação a cada árbitro. E eu não tive nem resposta em relação a esses nomes. Então, o que acontece? Ficaram de fazer uma avaliação, me passar, não veio esse resultado. E em relação a essa questão, nós estamos visto, o Paulo acabou de falar, o Marcelo apitou o jogo do Vila. O Marcelo apitou aqui agora, esses dias, o Goiás Atlético. O Flávio, Luiz Flávio, teve aqui esses dias. O Daronco apitou o Goiás lá no Santos. Então, assim, os árbitros só tem 10 FIFA, sendo que um é de Goiás. Então, nós temos 9 que podem vir em jogos do Goiás. Nós tivemos um problema com o Braulio num jogo lá do Goiás com o Corinthians, que nós pedimos para tentar evitar ele nos jogos do Goiás. Então, ele costuma não ter vindo mais em jogos do Goiás. Então, sobram poucos FIFA para que a gente consiga colocar em todos os jogos. Nós temos aí 20 jogos, 10 jogos da Série A, mais 10 jogos da Série B, jogos importantes da Série B, principalmente na parte de baixo. A Série B está muito mais disputada na parte de baixo do que na parte de cima. Então isso acontece. E assim, a gente às vezes entende, o árbitro ele nunca vai apitar a segunda Série A sem apitar a primeira, ele nunca vai apitar a terceira sem apitar a segunda. Então, às vezes, quando eles colocam um árbitro com menos nome, com menos expressão, mas são árbitros que vêm sendo avaliados. Ninguém pega e coloca um cara na Série A do nada. Entendeu? E também, dificilmente o cara chega lá do nada e vira o craque do dia para a noite. Você vê, no árbitro que apitou o Goiás e Flamengo aqui na última rodada, deve ter sido um dos árbitros que mais apitou Série A esse ano. Cotadíssimo para ser árbitro FIFA. Não quer dizer que ele tá. O que mais apitou, que ele não erra. Ele erra. Da mesma forma que o FIFA erra. Então, assim, isso não é muito uma ciência exata. Então, é difícil da gente ficar falando, eu não quero árbitro de São Paulo, eu quero só do Rio, eu quero A, eu quero B. Não, você coloca algumas posições e cobra para que seja correto. Você vê, nós tivemos o jogo do Vila lá com o Sávio Pereira pitando contra o Grêmio, árbitro FIFA, inclusive irmão do Wilton, e o Vila foi prejudicado. Você entendeu? Então, erros estão acontecendo de árbitros de nível menor, de nível maior, os erros vêm se intensificando, principalmente agora nessa reta final de campeonato, e em todos os jogos. Toda televisão, você está vendo o jogo, não é de time goiano, a gente que gosta de futebol vê jogo todo dia, toda hora, e a gente vê erros toda hora. Mas, como eu falei, nós temos que cobrar, temos que participar, e nos colocamos à disposição do Goiás para estar junto com o Goiás. Nós temos que respeitar a instituição Goiás. O Goiás está com condições claras de pensar no Libertadores. Importante para o futebol goiano estar inserido numa competição internacional, como o Atlético estava agora na Copa Sul-Americana. Importantíssimo que o Vila consiga se salvar na Série B, que o Atlético consiga se salvar na Série A, e quem sabe ainda aí com a presidência, principalmente com a vitória de ontem, possa pensar também em chegar à Série B. Isso seria ótimo para o futebol goiano. E qualquer dirigente do futebol goiano, e vocês da imprensa, às vezes alguns têm opinião, eu gosto do Goiás, eu torço pro Vila, igual o Tim. O Tim foi criado no Vila. Mas hoje ele está na imprensa e ele sabe que é importante o Goiás estar na Libertadores, ele sabe que é importante o Atlético não cair, e ele torce para isso. Da mesma forma que eu estou daqui e torço também, nós que gostamos de futebol. Então, não há que se falar que a federação está contra e tenta prejudicar. Pelo contrário, nós estamos lutando, nós aqui, sozinhos, tentando ajudar junto à CBF, e em alguns momentos o Goiás acreditando na responsabilidade toda na federação e não se juntou conosco até hoje para poder lutar a mesma guerra. Nós estamos lutando ela sozinha. Mas não está lutando, então não está dando certo. Não está dando certo para um monte de gente. Só que quando o árbitro vai bem, que tem boa arbitragem, às vezes até erra a favor do Goiás, não foi nada da federação. Agora, o primeiro joguinho que tem um problema de arbitragem, aí é 100% a federação é responsável. E aí não dá para se acreditar a federação, vocês são inteligentes, são da imprensa, sabe a responsabilidade que cada um tem, não dá para se acreditar a todo momento, toda hora, que a federação é responsável por tudo. Quer criticar? Critica a CBF, critica a comissão de arbitragem, que eles são os responsáveis. Eles escalam e eles decidem quem vai estar nos jogos. Perfeito. Então, o que nós queremos é o seguinte,
Para ficar mais claro, vamos junto, estou sempre à disposição, já tive várias vezes, vocês já viram várias vezes o Atlético reclamar e vai na CBF, o Vila vai na CBF, o Goiás vai também. Todo mundo tem que. Vamos se juntar, não existe esse negócio. Se tem indiferença do Goiás com a federação, rivalidade, chateação, que é do Goiás, não é da federação. Nós estamos de portas abertas, queremos muito que o Goiás faça uma campanha até melhor do que já está fazendo, que eu acho que já é de se elogiar a campanha que o Goiás vem fazendo, e que, se tudo correr bem, que ele possa também conseguir essa vaga da Libertadores, mesmo com todos os percalços que vem passando e todas as dificuldades que vem passando no campeonato. Presidente, só mais uma pergunta do Gerliezer Paulo. Faça a sua colocação, Gerliezer. Primeiro, boa tarde ao André Pita, né? Até as falas do André vão aí muito em cima daquilo que eu havia citado, né? Acho que está faltando um diálogo, está faltando uma aproximação e talvez alguém para fazer esta aproximação. Em relação à arbitragem, André, você coloca nesse ponto do... Muita gente tem o que reclamar, né? Vamos dizer assim. Há muito tempo se fala no Brasil de profissionalização. Você está lá dentro da CBF, você conhece os corredores da CBF e conhece a mentalidade de quem dirige a instituição. Você vê isso como uma solução e mais, você vê isso como provável que aconteça nestes próximos anos? Boa tarde, Elias, tudo bem? Tranquilo. Eu acho que isso pode ajudar a melhorar, não que seja a solução, não bem propriamente uma profissionalização. Isso vem sendo sempre assuntos de debate em relação. Nós precisamos dar uma condição melhor para o árbitro de futebol, tanto na questão de remuneração, quanto na questão de treinamento, de trabalho. O que eu costumo dizer é o seguinte: o Goiás vai para um jogo desse lá, ele tem 20 funcionários de staff, nutricionista, nutrólogo, massagista, auxiliar técnico, o cara que avalia, o cara que bate pênalti, se o cara bate para a direita, se bate para a esquerda. A estrutura profissional do futebol brasileiro hoje, principalmente dos clubes da Série A, é muito grande. E o árbitro vai para o jogo e às vezes treina na academia por conta particular, às vezes faz corrida na rua, não tem um personal de educação física apropriado, alimentação antes do jogo é a que tem no hotel, e isso, o voo que é escolhido nem sempre é a melhor opção para ele chegar com tranquilidade e com descanso para o jogo. Então existem vários fatores que dificultam a melhora na qualidade, e isso vai próximo a uma profissionalização, como você está falando. Porque hoje a gente vê essas condições que eu falei que falta para o árbitro, sem contar a falta de segurança que ele tem. Por quê? Porque se ele tiver uma contusão e ficar 30 dias parado, é 30 dias sem remuneração nenhuma. Então, assim, às vezes o árbitro se sacrifica ao sistema, às vezes até pode estar meio que sentindo, mas vai para o jogo, porque ele precisa do seu dia a dia. E outra coisa, os árbitros hoje, de nível acima, não tem como ter duas profissões, ter uma profissão separada e ser árbitro de futebol. Por quê? Um exemplo que eu dou, o próprio Wilton. O Wilton apita o jogo na quarta, tem que viajar às vezes na segunda para apitar quarta, para voltar quinta, sábado já está viajando de novo para apitar domingo. Então, assim, não tem tempo suficiente para ele ter emprego em outra profissão. Então, assim, passa muito por uma questão de segurança, uma melhora no treinamento dessas arbitragens, e um outro problema que é óbvio que está atingindo a arbitragem do futebol brasileiro é que, no nosso entendimento, a gestão que foi feita, passada na comissão de arbitragem, foi uma gestão que atrasou muito, que foi muito ruim para a arbitragem. O CNM entrou, acho que pode contribuir de melhora, mas ele entrou já com o campeonato iniciado, não deu tempo de fazer uma pré-temporada, fazer um trabalho de adequação de critérios e várias outras questões que tinham que ser feitas, não foram feitas, em virtude dessas mudanças que aconteceram. Então, isso tudo vai em cima mais ou menos do que você falou. Não propriamente uma profissionalização, mas eu acho que uma evolução muito grande tem que haver aí, urgentemente, para tentar diminuir esses problemas que vem acontecendo. E para encerrar com o presidente André Pita, uma última pergunta.
A maior delícia de Goiânia é na PM Pães, aquele pão quentinho, lanches deliciosos, almoço, caldo de fim de tarde. PM Pães, 8 unidades em Goiânia e agora a nova unidade ali na Avenida Olinda, em frente ao Fórum, no Parque Los Andes. Só fugindo um pouquinho dessa questão da relação Federação e Goiás e te fazendo uma pergunta para a gente colher o maior número possível de opiniões, né, de pessoas importantes, pessoas relevantes, de posição relevantes, e o André Pita é um desses. Você já entendeu, presidente, o critério que é usado para o VAR chamar determinados lances? Por exemplo, hoje o jogador meteu a mão na bola dentro da área. Não precisava nem de VAR. O juiz podia marcar o pênalti sem VAR. Mas o juiz não viu, o VAR viu e não chamou. Qual é o critério para o VAR chamar um lance? Só para ver o que o senhor entende dessa questão do critério, que interpretação o senhor dá para esses critérios, para a gente não sofrer com tanto lance assim, presidente? O problema é que o lance de mão na bola, primeiro, Paulo, é o seguinte: nós temos aí a falta de critério como um todo. Você vê que alguns tipos de árbitro, um determinado lance de mão eles marcam, outros árbitros já não marcam. Então, assim, não tem um critério muito claro definido entre os árbitros. Tem muito que entende mão na bola, outros bola na mão e por aí vai. O critério em relação ao VAR, o que tem acontecido muito? O árbitro da cabine de VAR, ele normalmente pergunta ao árbitro: o que você viu nesse lance? Um exemplo. O árbitro vai falar o seguinte: não, eu vi que foi um chute inesperado, a bola quica no chão e bate no braço dele, o braço numa posição que eu achei normal e tal. Se o árbitro do VAR olhar e ver que o árbitro falou, ele relatou a jogada da forma que aconteceu, ele mesmo vendo que pegou na mão, ele não chama o árbitro. Por quê? Porque o árbitro teve a visão clara da jogada, não precisa ser chamado. Se o árbitro relatar que não, a bola pegou foi no peito, e ele viu que foi na mão, e foi uma mão completamente contrária à regra, que seria, no caso, a penalidade, ele tem por obrigação de chamar o árbitro para poder reavaliar o lance. E essa é uma decisão única do árbitro. O VAR não pode chegar para ele e falar assim: ó, você tem que marcar o pênalti. Não, o VAR chama ele para ele fazer uma revisão e a decisão é única e exclusiva do árbitro. Nesse caso lá, propriamente de hoje, o VAR não chamou, porque possivelmente ele entendeu, dentro do critério que ele vem praticando, que esse lance não era um lance de penalidade, por isso não haveria de chamar o árbitro. Que, no meu entendimento, equivocado. Hoje foi um equívoco, sem dúvida, né? Porque o lance foi bastante claro. Mas, presidente, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na Band News, valorizando a nossa programação. E a nossa expectativa, sem dúvida, enquanto jornalistas, é que essa relação seja normalizada. É bom para todo mundo. Para falar a verdade, é bom até para quem está na comunicação também, para todos nós que gostamos do futebol e queremos o bem do Goiás, queremos o bem do nosso futebol. E que não haja realmente essa divisão, né? essa quebra de relacionamento, que é altamente prejudicial, porque o que ficou no ar foi um sentimento de mágoa, de ressentimento, né? Sentimento ruim por parte do Goiás, dizendo que nós vamos contra tudo e contra todos a partir de agora. Muito obrigado e que tudo se endireite, tudo dê certo, boas campanhas para o Goiás, Atlético, Vila, e muito obrigado por ter nos atendido, presidente André. Obrigado, Paulo. Como eu falei, da federação não tem nenhum ressentimento, nós queremos colaborar, ajudar, estamos abertos a ajudar o Goiás. Vamos continuar fazendo nossa parte, independente do Goiás estar presente ou não, porque a obrigação da federação, como você falou, a federação é a mãe dos clubes, então o papel nosso é fazer a defesa, independente, não precisa do filho chorar para você poder tomar atitude, você tem que tomar antes mesmo que ele chore. Nós estamos tentando, sabemos da dificuldade que nós estamos tendo em relação às arbitragens, mas nós não vamos parar de tentar ajudar, independente da forma que o Goiás pense, e estamos à disposição dos seus dirigentes, respeitando
as opiniões deles, como também a instituição Goiás. Um grande abraço, obrigado, presidente.